Olá, o programa TI está no ar. Hoje nós vamos falar sobre a profissão do jornalista. E para abordar melhor o assunto, conversamos com a produtora cultural e jornalista Fernanda Lago. Formada em filosofia com especialização em comunicação, trabalhou já na televisão e na rádio. Hoje é colunista do Diário Catarinense e assessora de imprensa. Confira a entrevista com Mileide Jordão. Boa tarde, Fernanda. Como a Tayara já nos adiantou, você é formada em filosofia na UFSC, fez especialização em mestrado em comunicação, né? Queria saber por que você escolheu atuar como jornalista? Eu sempre gostei, na verdade, de ler muito, me comunicar e principalmente escrever. E acabou acontecendo. Como vocês mesmos colocaram, eu sou formada em filosofia e aí uma época me convidaram para trabalhar em televisão. E essa época, que faz muito tempo atrás, não existia ainda a obrigatoriedade do curso de jornalismo, até porque as faculdades eram novas, eram muito recentes. E aí eu comecei a trabalhar na televisão e acabou que eu fui deslocada para a reportagem de rua porque o editor na época achou que eu me daria bem nessa função. E eu fui gostando, e aí eu pensei, não, eu vou trancar a filosofia e vou fazer jornalismo. E o meu editor, na época, que também era formado em jornalismo, ele era formado em filosofia, ele falou que achava melhor não faça isso, porque com filosofia você vai ter mais base. Enfim, eu acreditei nele e continuei. E como nunca tive problema em relação a isso, né? Eu mesma sou uma pessoa que eu acho controversa essa obrigatoriedade do jornalismo. Eu acho importante você fazer uma faculdade que você gosta, uma faculdade que vai te instrumentalizar, mas eu não sei se o dom, o talento, né, para quem gosta realmente de escrever, de se comunicar com responsabilidade ética, você vai ter só na escola de jornalismo, né? Tanto que os grandes jornalistas que a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos e outros locais não necessariamente fizeram curso de jornalismo, mas claro, eles estudam, eles se atualizam, isso é fundamental em qualquer profissão. E tem a prática também. E tem a prática, exatamente. Existe algum jornalista que te influenciou nessa caminhada? Ou serviu de inspiração para algum trabalho, alguma coisa? Assim, como eu trabalhei, assim, um dos meus primeiros empregos, assim, né, logo com o começo da maioridade, eu nem tinha 18 anos, eu trabalhei com o colunista Beth Stodic, que foi uma figura bem ímpar, né? Ele sim me influenciou. Eu não sabia que eu iria fazer, mais tarde, que ia ser jornalista também, eu tinha dúvidas, né, entre jornalismo, psicologia, e acabei encontrando na filosofia um meio termo e gostei muito. Mas enfim, o Beto Stodic ele me influenciou porque o Beto era um colunista que ele trabalhava muito com a palavra. Ele também estudou numa época que a gente estudava latim nas escolas, né? Não foi o meu caso, infelizmente. Então ele tinha o dom de saber usar a palavra, de saber significar bem a palavra, que eu acho que isso é muito importante. E era muito bem-humorado. Então ele foi assim, a minha porta de entrada para o jornalismo, acabou sendo ele. Mas enfim, assim, eu conheço alguns jornalistas e eu admiro o trabalho de muitos jornalistas, né? Principalmente aqueles que foram mais para a linha de escrever livros, pesquisas históricas, que eu acho que o jornalista tem esse talento também, né? Não só dentro das redações, mas também como um pesquisador. Qual a área do jornalismo você está trabalhando agora? Eu sempre gostei mais da área cultural, jornalismo cultural, que é a área que eu me identifico, a área que eu gosto. E você está trabalhando com jornalismo, assessoria de imprensa ou jornalismo freelancer? Como que é? Eu faço mais assessoria de comunicação, né? Freelance eu não faço tanto assim, já fiz alguns, mas eu atuo mais na área de assessoria de imprensa. E com jornalismo cultural também, que eu gosto bastante, né? Às vezes eu atendo alguns artistas, eles me chamam, pedem minha colaboração para o trabalho. E também tenho uma coluna de crônicas no diário toda quinta-feira. Toda quinta também. E a sua rotina de trabalho, como é? Tem uma rotina fixa? Você tem horário, tipo, das 8 ao meio-dia, das 7, ou não é toda uma... Não é tão fixa assim, porque eu acabo trabalhando em casa, né? E aí, casa é uma boa ideia, mas também é uma péssima ideia às vezes. Porque você tem toda uma influência doméstica, né? Eu tenho um filho, marido, às vezes tem funcionária que ajuda com os trabalhos domésticos, enfim. Mas eu posso, né, me dar o luxo de fazer a minha rotina, mas geralmente eu prefiro trabalhar bastante de manhã, que eu acho que é um horário que a cabeça está mais leve, mais tranquila, já estou pegando as notícias já logo do começo. Mas enfim, eu prefiro trabalhar de manhã até porque depois de noite me dá sono. Então, né? É verdade. Qual a experiência mais gratificante que a profissão já te proporcionou?
É uma experiência contínua, que eu acho que também é de conhecer coisas que eu não conheceria se não fosse a profissão. Não necessariamente coisas tão agradáveis, mas coisas que vão me trazer mais experiência, mais conhecimento e mais possibilidade de entender o mundo que me cerca. Você já falou no início da entrevista sobre o diploma de jornalista. A gente queria saber a sua opinião sobre a obrigatoriedade desse diploma para exercer a profissão. O que você acha disso? Eu acho que hoje em dia, com essas mídias, com essas facilidades que a gente tem de acesso à informação, hoje em dia eu vejo blogs, né, eu leio blogs que eu acho que são muito mais bem escritos, bem estruturados do que alguma matéria sobre o mesmo assunto dentro de um grande jornal ou de um jornal de maior circulação. Então, essas coisas eu questiono. Eu acho que a obrigatoriedade, eu não sei, né, estou tirando emprego de alguém, não estou tirando, não importa. Eu acho que o talento para o jornalismo tem que estar acima de tudo. A vontade de escrever, a capacidade de querer escrever bem, né, e principalmente gostar de ler. Porque quem não gosta de ler não consegue escrever. E eu já dei aula em curso de jornalismo, durante 8 anos eu dei aula na Unisul, pegava sempre a primeira fase de jornalismo e publicidade e não eram poucas as vezes que eu encontrava gente querendo ser jornalista que não gostava de ler e que não sabia ler, né? Porque a gente no Brasil a gente tem um índice de analfabeto funcional que é muito grande. E isso eu comprovava em sala de aula, né, de alunos que a gente dava um texto, interprete o primeiro parágrafo, a pessoa não conseguia interpretar. E, né, obviamente, é uma faculdade particular, é mais fácil de ingressar quando você tem como pagar mensalidade, a gente sabe disso, né? Então, dentro desse critério, hoje em dia eu vejo muitos jornalistas ruins dentro das redações, né? Santa Catarina não é um estado que paga bem o jornalista, né? Então a gente sabe que é muito fácil ingressar dentro de qualquer veículo hoje em dia tido como grande. Então eu questiono, né? Eu acho que o talento está em primeiro lugar. Depois, vamos fazer um curso. O curso é importante? Eu não nego que o curso seja importante. Eu acho que você vai aprender bastante coisa dentro de um curso. Você tem professores, sempre tem professores bons, você vai ter colegas que te envolvam também, você vai ter uma troca de ideias, uma troca de informação e um crescimento dentro de uma faculdade. Né? Mas entre ser obrigado e não ser obrigado, eu questiono, porque eu acho que é como você querer que um grande músico obrigatoriamente tenha feito faculdade de música para ter talento e seu talento ser reconhecido. Né? Quando a gente vai trabalhar com palavras, né, a gente não está acabando com a vida de ninguém, a gente não está pondo em risco a vida de ninguém. Né? Pode ser que a gente faça isso, mas quem garante que um jornalista que saiu de uma faculdade mal feita não vai colocar a vida em risco de alguém acusando, né, ou colocando o nome dele sem ter provas, enfim. Né? Eu acho que a construção de um caráter e o talento para escrever vem em primeiro lugar do que uma faculdade, do que um diploma. Você e Bia Pô escreveram o livro É Tudo Mentira, a história segundo Beto Stodic. Por que optaram por falar do colunista? Na verdade, esse livro não foi exatamente a gente escreveu. Nós compilamos os 20 anos que ele trabalhou na imprensa em Santa Catarina, notas que, como ele era colunista, né, notas que foram publicadas nos jornais, inclusive no jornal independente que ele teve, e a gente fez um paralelo com as manchetes da época, né, para situar um pouco, para contextualizar. Esse trabalho demorou bastante tempo, a gente levou uns 3 anos, porque não existia computadora, os arquivos de jornais aqui são péssimos, então a gente trabalhou na biblioteca pública pesquisando o jornal coluna por coluna, e foram 20 anos de coluna. Então deve ter sido bastante tempo para encontrar esses 20 anos. Foram 3 anos, né, fazendo essa pesquisa, porque claro, a gente, para escrever livro ninguém paga, né? E o Brasil também não é um local que, a não ser que a gente seja um Paulo Coelho da vida, uma Lia Luft, a gente ganha bem. Mas no geral não se ganha bem, então a gente tinha que continuar trabalhando. Né? A não ser que você escreva um romance docinho, não vai ter. Exatamente, Mas hoje em dia esse romance vai ter que fazer sucesso primeiro na internet. Né? Então... É verdade. É assim que se rolando, né? Recentemente foi realizada a segunda edição do evento Com Arte Melhor, Fazendo Arte para Transformar, do qual você é curadora. Como surgiu esse evento? Esse evento, na verdade, surgiu assim porque eu, durante algum tempo, antes de ter filha, minha filha já tem 11 anos de idade, eu trabalhei bastante com produção cultural. Né? E aí teve um momento que me ofereceram uns tênis para vamos brincar, vamos dar para algumas pessoas customizarem e tal. E aí eu entrei em contato com uma ONG, que na época era
a Casa da Criança do Morro da Penitenciária e a gente sugeriu fazer uma festa, chamar pessoas para customizarem aquele tênis e vender. E aquela renda seria para a ONG. E depois, num outro ano, a gente fez o mesmo evento, só que com a Ecobags e foi para o Saúde Criança. E aí esta ONG, a Saúde Criança Florianópolis, chamou eu e o outro amigo meu, o artista Anderson Rodrigues, para a gente fazer esse mesmo evento, esse mesmo formato para a ONG. E aí a gente fez já 2 edições, com tênis, bolsas, camisetas, enfim, a gente recebe, né, vai atrás, recebe doação de material para ser customizado. E aí a gente convida artistas plásticos. Na verdade, a curadoria é muito mais porque nós convidamos essas pessoas e nós criamos muito mais uma organização do evento. Exatamente, da produção toda, né? Mas assim, selecionamos, né, quem são as pessoas que a gente vai convidar, porque não são só artistas, são profissionais de várias áreas, pessoas criativas. E montamos todo o evento, mas é todo em função da ONG e a verba toda é revertida para a ONG também. E vocês estão tendo o retorno esperado? Cada evento cresce mais? Sim, cresce. As adesões, os compartilhamentos, né, acabam aumentando, que nem que a gente brinca nas redes sociais, porque daí a Alameda Casa Rosa já cede o espaço, aí outra pessoa acaba nos dando o som, outra pessoa dá o item a ser customizado, e isso vem crescendo bastante. Tem alguma coisa que a gente não perguntou que você gostaria de falar para os estudantes de jornalismo? Ou alguma coisa da sua vida que você gostaria de compartilhar com a única coisa que eu posso falar como ex-professora, que eu desisti de dar aula, é que leiam tudo, mas assim, não acreditem apenas naquelas revistas que os pais de vocês leem. Eu falo isso porque uma vez uma aluna veio perguntar: "Você é subversiva, professora?" Porque eu questionava que não é só a revista Veja que vai trazer informações, vocês vão ter outras revistas, e o importante é assim, se você ler a revista Veja, leia a Carta Capital também. Se você lê a revista Quem, leia a Piauí, tá? Assim, faça contraponto, você mesmo vai aprendendo o que é uma leitura boa, o que é uma leitura ruim, o que é importante, o que não é importante. Enfim, ler, né, gente? Depois vocês vão pensar em escrever. Então tá, Fernanda, muito obrigada pela sua participação. A gente fica por aqui e uma boa tarde.